Olá pessoal, estamos de volta para falar agora sobre ato infracional. Bom, você bem sabe que criança e adolescente não comete crime, comete ato infracional. Não comete crime porque o crime é fato típico, ilícito e culpável. Precisa desses três substratos do crime para ser crime. Se não tiver qualquer um deles, não é crime. Por isso que o menor não comete crime. Por quê? Porque falta a culpabilidade. O menor comete um fato típico e ilícito, mas ele não é culpável. Falta o tripé aqui, falta a terceira perninha do tripé, que é a culpabilidade. Porque você bem sabe que o menor ele é inimputável. E para cometer crime precisa ser imputável. Para ter culpabilidade precisa ser imputável. Então por isso que o menor não comete crime. Cuidado nas questõezinhas lá na OAB, pode pintar lá em penal, pode pintar em ECA também. Quando o menor, diante de um crime permanente, por exemplo, um sequestro, quando ele tem 17 anos, 11 meses e 30 dias, ele vai lá e sequestra alguém, ele priva a liberdade da pessoa. Aí ele mantém a vítima em cativeiro. Porém, quando a polícia chega lá para libertar a vítima, para acabar com o sequestro, ele já tem 18 anos. Por quê? Porque ele ficou lá mais de uma semana, 2 semanas, um mês com a vítima em cativeiro. Ele já tem 18 então. E aí ele responde pelo ECA ou pelo CDC? Cuidado, já que é um crime permanente, assim como manter droga em depósito em casa também, já que é um crime permanente, quando a polícia chegar, se ele já tem 18 anos, responde pelo CP, pelo Código Penal, porque é crime permanente. É diferente lá de quando o menor dá um tiro numa pessoa, aí ele já encerrou aquela ação, ele deu um tiro na pessoa, ele tinha 17 anos, 11 meses e 30 dias. A pessoa foi para o hospital, ficou 15 dias na UTI, CTI, enfim. E a pessoa morreu. Quando ela morreu, o menor já tinha 18 anos. E aí, ECA ou CP? É ECA, pessoal. Aqui é Estatuto da Criança e do Adolescente, porque quando ele deu o tiro, quando ele encerrou a ação dele, ele ainda tinha 17 anos. A pessoa, quando morreu, ele já tinha 18, mas o que importa é a teoria, né, da ação, teoria da atividade, artigo 4º lá do Código Penal. Então você viu que para crimes permanentes é diferente aqui, toma cuidado. Beleza? Bom, dando seguimento. Quando o menor pratica um ato infracional, você tem que tomar cuidado, porque se for criança, aplica medidas protetivas, está lá no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vai lá, abre seu artigo 101 para a gente dar uma lida bem rápida no artigo 101. Faço questão de ler com você. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, situações, então, aqui de riscos, de risco, né, para a criança, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. E aqui, quem quiser escrever aí pequenininho no código, lógico que não vai poder utilizar na segunda fase, mas quem quiser escrever pequenininho para treinamento da primeira fase, essas são as medidas protetivas e não socioeducativas. Tá certo? Protetivas aplicadas à criança. Olha só, são medidas menos drásticas. Encaminhamento aos pais ou ao responsável mediante termo de responsabilidade. Então a criança foi lá e praticou um ato infracional. É possível, então, uma medida protetiva, encaminhar aos pais, encaminhar ela aos pais. 2, orientação, apoio e acompanhamento temporário. 3, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Então não está estudando, vai lá, uma medida protetiva é colocar na escola. 4, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio, promoção da família, criança e do adolescente. Aqui quando há, né, um programa, é possível colocar essa família, essa criança lá nesse programa para então seja reestruturada essa família. 5, requisição de tratamento médico, psicológico, psiquiatra em regime hospitalar ou ambulatorial. Sim, então a criança precisa de um acompanhamento, né, médico. 6, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação, tratamento alcoólatra ou toxicômanos. Aquela pessoa então, aquela criança, né, que ela é alcoólatra, ela faz uso aí de bebida alcoólica, também de drogas. É possível uma medida protetiva aqui a ela, para incluir ela nesse programa, para ela se ressocializar, se reeducar, se reestruturar. 7, acolhimento institucional, acolhimento em uma instituição, então, quando ela está em situação de risco. 8, inclusão em programa de acolhimento familiar, porque a família dela não é estruturada, então coloca em um programa de acolhimento familiar para cuidar daquela criança. E 9, colocação em família substituta. Vai colocar então em uma outra família, família substituta, né? Possivelmente aí com uma adoção.
Então toma cuidado, ó. Os próprios parágrafos aqui do artigo 101, ele vai trazer o seguinte, eu já vou adiantar a sua vida, adiantar o seu lado aqui. Do inciso 1º ao inciso 6º, tanto o juiz quanto o conselho tutelar podem aplicar essas medidas protetivas. O conselho tutelar pode aplicar independentemente aqui então do judiciário, até o inciso 6º, tanto o juiz quanto o conselho tutelar. Agora, inciso 7º, inciso 8º e inciso 9º precisa do juiz. Então aqui, ó, lembra assim, as medidas mais drásticas, ou seja, colocar a criança, tirar da família dela e colocar num programa de acolhimento institucional, numa família substituta, colocar num programa aí de acolhimento de família, acolhimento familiar, ou seja, inciso 7º, inciso 8º, inciso 9º, aí precisa do juiz. Para tirar então a criança de sua família e colocar ali em um programa ou em outra família, aí precisa do juiz. Não se esqueça disso, tá bom? Então não pode o conselho tutelar aqui. Excepcionalmente, o conselho tutelar em situação totalmente excepcional, tô procurando aqui o parágrafo para mostrar para vocês, porque em situação totalmente excepcional, aí o conselho tutelar pode sim fazer essa retirada da criança de sua família quando aí está em situação de risco, mas ela tem que comunicar imediatamente, né, o judiciário, mas tem que ser numa situação totalmente excepcional, tá certo? Acabei não achando aqui o artigo, mas fiquem tranquilos, é isso mesmo. Se eu lembrar do artigo aqui, eu trago para vocês, tá bom? Mas é isso mesmo, em situação totalmente excepcional. Mas vem cá então, ó, lá no artigo 101, inciso 1º ao inciso 6º, o conselho tutelar sozinho pode aplicar. Agora, inciso 7º, 8º e 9º precisa do juiz para aplicar. Beleza, pessoal? Dá uma lidinha no artigo 101 aí, que são as medidas protetivas aplicadas à criança. Criança cometeu um ato infracional, medida protetiva do artigo 101. Beleza? Gilbert, e se o adolescente já tem 12 anos, já tem 12? E se o adolescente, então, pratica um ato infracional? Aí vai aplicar as medidas socioeducativas. Estão lá no artigo 112. Vai lá no artigo 112. Olha lá, tá lá. Aqui estão as medidas socioeducativas. 1. Advertência. 2. Obrigação de reparar o dano. 3. Prestação de serviço à comunidade. 4. Liberdade assistida. 5. Semi-liberdade. 6. Internação. 6 medidas socioeducativas. Poxa, Ju, mas pode aplicar medida protetiva, aquelas que nós vimos lá da criança do 101 para adolescente também? Sim. Tá aqui no artigo 112, que nós estamos lendo, inciso 7, qualquer uma das medidas no artigo 101, inciso 1 a 6º, qualquer uma daquelas medidas, então, podem ser aplicadas também ao adolescente, do inciso 1 ao inciso 6º ao adolescente. Beleza? Bom, mas aqui nós vamos discutir, então, sobre as medidas socioeducativas. Eu vou falar sobre as medidas socioeducativas para você. Vou gravar um próximo vídeo para não ficar tão grande aqui e não tão cansativo, tá? Então, próximo vídeo, medida socioeducativa. Vem comigo!